Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 2 relata os primeiros sinais realizados por Jesus, revelando sua glória e autoridade desde o início do ministério. O capítulo destaca a transformação da água em vinho e a purificação do templo, evidenciando que Cristo manifesta poder, zelo pela casa de Deus e a inauguração de uma nova realidade espiritual. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 2 do livro de João da Bíblia. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Jesus purifica o templo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O capítulo 2 de João apresenta 2 acontecimentos importantes que revelam quem é Jesus e qual é a sua missão. Vou dividir em 2 partes para facilitar o entendimento. O primeiro milagre,
água transformada em vinho. 2. A purificação do templo. Esses dois episódios mostram dois aspectos de Cristo. 1. Sua glória e graça. 2. Sua autoridade e santidade. Vamos entender cada parte. Primeira parte. O milagre em Caná, água transformada em vinho. Versículos 1-12, o contexto. 1. Um casamento em Caná da Galileia. 2. Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam presentes. 3. O vinho acaba, o que era uma grande vergonha social na época. A intervenção de Maria. Maria informa a Jesus que o vinho acabou. Jesus responde: a minha hora ainda não chegou. Isso significa que 1. Jesus agia segundo o tempo determinado por Deus. 2. Sua missão principal ainda não havia sido plenamente revelada, a cruz. Mesmo assim, Maria diz aos servos: façam tudo o que ele mandar. Isso demonstra confiança total em Jesus. O milagre. 6 potes usados para purificação cerimonial, religiosa. 2. Jesus manda enchê-los de água. 3. A água se transforma em vinho, e vinho de qualidade superior. O mestre da festa elogia o noivo por guardar o melhor vinho para o final. O significado espiritual. João chama o milagre de sinal, não apenas milagre. Por quê? Porque aponta para algo maior. Jesus traz algo melhor do que o sistema antigo. Primeiro, os potes eram da purificação judaica, lei. Segundo, a água representa rituais externos. Terceiro, o vinho representa alegria, plenitude, algo novo. 2. Jesus transforma aquilo que é comum em extraordinário. 3. Ele revela sua glória. Os discípulos passam a crer mais nele. Mensagem central. Jesus veio trazer uma nova realidade espiritual, superior à antiga religião baseada apenas em rituais. Segunda parte. A purificação do templo, versículos 13 e 25. Agora o cenário muda completamente. Jesus vai a Jerusalém na Páscoa e encontra o templo transformado em comércio. O que estava acontecendo? Venda de animais para sacrifício. 2. Cambistas trocando moedas. 3. Exploração financeira dentro da casa de Deus. O templo, que deveria ser lugar de oração e reverência, havia se tornado mercado. A reação de Jesus. 1. Ele faz um chicote. 2. Expulsa vendedores. 3. Vira mesas. Declara: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Isso revela. Jesus reconhece Deus como seu pai, declaração forte de autoridade. 2. Ele tem zelo pela santidade. Os discípulos lembram da profecia: o zelo pela tua casa me consumirá. O sinal pedido pelos líderes. Os líderes perguntam: que sinal o Senhor mostra para provar sua autoridade? Jesus responde: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Eles pensam no templo físico, mas João explica. Jesus falava do seu corpo. 2. Ele estava anunciando sua morte e ressurreição. O significado dessa parte. Jesus é maior que o templo. 2. O verdadeiro encontro com Deus não depende mais de um prédio. 3. O corpo de Cristo se torna o novo templo. 4. Ele já aponta para sua ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, os discípulos entendem isso plenamente. Detalhe importante, versículos 23 e 25. Muitos creram por causa dos sinais. Mas o texto diz: Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Isso ensina algo profundo. Nem toda fé é verdadeira. 2. Algumas pessoas creem apenas por causa dos milagres. 3. Jesus conhece o coração humano. Resumo do capítulo 2. João 2 revela que: primeiro, Jesus transforma a escassez em abundância. Segundo, ele traz algo melhor do que o antigo sistema religioso. Terceiro, ele é santo e confronta a corrupção espiritual. Quarto, ele é o verdadeiro templo. Quinto, ele conhece o coração das pessoas. Ele aponta para sua morte e ressurreição. Aplicação prática. 1. Jesus pode transformar situações comuns em bênção. 2. Ele quer purificar o templo que hoje é o nosso coração.
3. A fé verdadeira não é baseada apenas em milagres. 4. Cristo traz alegria verdadeira e relacionamento com Deus. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, de Evangelho de João capítulo 2, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. Primeiro, Jesus transforma água em vinho, versículos 1-12. Contexto: ocorre em Caná da Galileia, numa festa de casamento. No contexto judaico, casamento era evento social central, faltar vinho era vergonha pública para a família. O problema: o vinho acaba. Maria informa a Jesus: a minha hora ainda não chegou. O que significa a hora? No Evangelho de João, hora aponta para o momento culminante da missão de Jesus, sua morte, ressurreição e glorificação, conforme João 12:23, 17:1. Aqui, ele indica que seus atos estão subordinados a um plano divino. As 6 talhas de pedra eram usadas para purificações cerimoniais segundo a lei judaica, conforme Levítico 11:15. Cada uma comportava cerca de 80 a 120 litros. Ou seja, Jesus transforma aproximadamente 480 a 720 litros de água em vinho. Isso não é detalhe secundário. João chama de sinal, versículo 11. Significado do milagre. João não chama de milagre, mas de sinal, algo que aponta para uma verdade maior. Substituição do antigo pelo novo. A água das purificações, relacionadas à lei, é transformada em vinho, símbolo de alegria e nova aliança. Ligação com Jeremias 31:31, promessa de uma nova aliança. Isaías 25:6, banquete messiânico com vinho excelente. Jesus está mostrando que ele inaugura algo superior ao sistema antigo. 2. O melhor vinho vem depois. O mestre-sala diz: você guardou o melhor até agora. Mensagem teológica. 1. A plenitude da revelação de Deus vem em Cristo. 2. O que Deus faz em Jesus é superior ao que veio antes. 3. Revelação da glória. Revelou assim a sua glória. Glória aqui significa manifestação visível da identidade divina. Conclusão dessa sessão: Jesus demonstra que é o Messias que inaugura a era da alegria, abundância e nova aliança. Segundo, Jesus purifica o templo, versículos 13 e 22. Contexto: durante a Páscoa, em Jerusalém. O templo era o centro religioso de Israel, reconstruído e ampliado por Herodes. O que estava acontecendo? Venda de animais para sacrifício e troca de moedas, necessária por causa da moeda do templo. O problema não era a existência do comércio, mas 1. Exploração. 2. Corrupção. 3. Transformação do culto em negócio. A reação de Jesus. Ele expulsa os vendedores e declara: não façam da casa de meu pai um mercado. Aqui temos um ponto central. Jesus chama Deus de meu pai, indicando relação única. Ligação com o Antigo Testamento primeira. Zelo pela casa de Deus. Os discípulos lembram: o zelo pela tua casa me consumirá. Citação de Salmos 69:9. Esse salmo é messiânico e fala do justo perseguido por causa do zelo por Deus. Segunda, a promessa de purificação do templo. Malaquias 3:1-3 fala do Senhor vindo ao templo para purificá-lo. João apresenta Jesus cumprindo essa expectativa. Destruam este templo. Jesus diz: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Eles pensam no prédio. João explica: ele falava do seu corpo. Significado profundo. 1. O verdadeiro templo não é mais um edifício. 2. Jesus é o novo lugar da presença de Deus. Ligação com Êxodo 25:8, Deus habitando no meio do povo. 1 Reis 8, dedicação do Templo de Salomão. Agora, Deus habita plenamente em Cristo. Terceiro, fé superficial e conhecimento do coração humano. Versículos 23-25. Muitos creram por causa dos sinais. Mas o texto diz: Jesus não se confiava a eles, pois conhecia o que havia no homem. Aqui João introduz um tema. Fé baseada apenas em milagres pode ser superficial.
2. Jesus conhece profundamente o coração humano. Ligação com Jeremias 17 de outubro. Deus sonda o coração. João sugere que Jesus possui atributo divino, conhecimento pleno do interior humano. Estrutura teológica do capítulo 2. Primeiro evento: água em vinho, significado, início da nova aliança. Segundo evento: purificação do templo, significado, substituição do antigo sistema religioso. Terceiro evento: corpo como templo, significado, Cristo é a nova presença de Deus. Quarto evento: fé superficial, significado, necessidade de fé genuína. Mensagem central de João 2. 1. Jesus inaugura algo superior ao sistema antigo. 2. Ele é o verdadeiro templo. 3. Ele revela a glória de Deus. 4. Ele exige fé autêntica, não apenas admiração por milagres. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!